Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Roda de Entrevista. E no programa de hoje o clima é bem festivo, porque nós vamos discutir as festas juninas, saber o que elas representam para a cultura e também se elas andam movimentando a economia do estado e do país nesse atual momento de crise. Aqui no estúdio conosco está o secretário-geral da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas, Alex Gomes Gontijo. Muito boa noite, Alex. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui para me ajudar no bate-papo de hoje. Duas grandes jornalistas, a Marilei Carneiro, ia falar Correntino, da Essencial Comunicação. Boa noite, Marilei. Boa noite. E também a Vânia Savioli, aqui da Rádio Brasil Central. Boa noite, Vânia. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Alex, a gente queria começar perguntando para você um pouquinho sobre a história das festas juninas, né? Quando que elas começaram, como elas foram trazidas para o Brasil? Então, nós temos uma peculiaridade muito grande com relação às festas juninas, né? Porque elas surgem na corte francesa, somente para os membros da corte, de fato, né? Para, digamos assim, a alta burguesia. E no Brasil, ela é trazida pela corte portuguesa. Então, algumas pessoas confundem essa história, dizendo que a quadrilha surgiu em Portugal ou surgiu na França, mas os verdadeiros registros nos oficializam que a quadrilha surge de fato na França, mas ela é trazida para o Brasil pela corte portuguesa. Alex, aí a gente assim lembra da quadrilha de uns anos atrás, bastante, que eu ainda estava na escola, e assim, sempre com aquela coisa de ser o caipira, assim, a gente colocar retalhos, como uma costura que estava rasgado. E hoje em dia, já mudou totalmente. Quem assiste as quadrilhas hoje em dia, as apresentações são, assim, fantásticas, com um figurino muito elaborado, vestidos lindos, princesas, rainhas, assim. E como que foi, no decorrer dos anos, essa transformação? Então, a gente observa hoje, uma desmistificação, né? Porque se você pega a quadrilha escolar, o pai prepara o seu filho, ele prepara a criança com o remendo, com a pintura no rosto, com a barba, às vezes prega o dinheiro na roupa e a gente observou que isso descaracteriza a figura da pessoa do homem do campo, que na verdade a quadrilha retrata isso, né? Uhum. A fertilidade, a colheita e a questão do homem do campo. Então, o homem do campo, por mais simples que seja a sua origem, que seja humilde, ele se prepara para o evento, para a festa junina, para a celebração da colheita, com a sua melhor roupa, com o seu melhor traje. Então, não podemos nós, na representação do caipira, banalizar a figura desse ser, na verdade. Então, o que a gente preza hoje, embora hoje existe muito brilho, a questão de pedrarias, né, junto às quadrilhas, junto às suas vestimentas, mas é uma questão de valorização, na verdade. Alex, eu queria te fazer uma pergunta com relação a essa questão da evolução. Porque alguns anos atrás, como ela própria disse, as quadrilhas estavam praticamente restritas ao ambiente escolar, né? Nosso primeiro contato enquanto crianças com esse tipo de festividade era dentro da escola. Primeiro, normalmente se estudava na sala de aula essa origem, a referência à Europa e a adaptação da dança e da festa aos costumes brasileiros. E depois era levado em prática quando a gente, na escola, era convidada a fazer parte do grupo da quadrilha, os pais nos preparavam, a gente fazia todo aquele ensaio e participava finalmente desses festejos. Hoje a gente percebe que a quadrilha, essa manifestação coletiva, ela extrapolou a sala de aula e os grupos que se apresentam aqui em Goiás, aqui em Goiânia especificamente, já estão muito profissionais, eu diria, no sentido de estarem muito bem tecnicamente, na indumentária, na dança, inserido nesse contexto da quadrilha. Como é que saiu da sala de aula para a coletividade como um todo? Então, a gente vê que a quadrilha, na verdade, ela transcende, né, o escolar e ela se torna social no sentido de que a sociedade, as associações de bairros, as escolas, os CMEs, hoje
trazem para si esse compromisso, né? E assim a quadrilha estilizada, que a gente chama de estilizada, outras pessoas chamam de moderna, que é o estilo de quadrilha que a gente faz hoje. Eu acho que isso vem da paixão, porque a gente observa e comenta o quê? A festa junina, todos nós brincamos. A criança brincou na rua, brincou na escola. Então, essa popularização, na verdade, ela vem antes da escola. Por quê? Porque se você observa, tem festa junina na Currutela, tem no Beco, tem no bairro, tem em toda a esquina, tem em toda a cidade, tem em todo o interior, principalmente. Essa raiz é muito forte, né, das festas juninas. Então, a escola, ela tem um papel fundamental e importante no sentido da preservação, né, de manter essas raízes, de manter algumas partes, não só da quadrilha, mas de todo o folclore brasileiro, né, popularmente introduzido como as festas juninas. As pessoas nos ligam à questão dos santos, por exemplo, né? Mas isso é uma questão, por exemplo, que a Igreja Católica abraçou, né? Como as folias de reis, que eram pagãs, a Igreja abraçou isso para si como uma atividade da Igreja para que, como eu vou falar para você, para adaptar fiéis, para congregar fiéis. E a quadrilha não foi diferente. Então, associando a questão da celebração da colheita, que é propício aos meses de março, abril, maio e junho, nós temos os 4 santos juninos. E o primeiro deles é São José, que a maioria das pessoas não sabe, né? As enchentes de São José é o primeiro santo, que é quem regra, digamos assim, né? Que molha o terreno e prepara ele para que posteriormente receber a semente. E já lá no final de maio e junho, a gente tem essa celebração da colheita do trigo, do milho, da mandioca, e aí deriva todos os produtos que a festa junina contempla, né, como culinária. E a igreja abraça isso para si. Então, assim, a gente, como que eu digo para você, transcende a realidade escolar, né, e traz isso para a sociedade. Por quê? Porque todos nós dançamos a quadrilha lá na infância. Isso. E, às vezes, esse desejo continua. Você diria que, por exemplo, o goiano, especificamente, né, que é a nossa situação específica, ele tem essa raiz cultural que remonta ao campo, à sua origem ligada, de certa forma, a essa origem rural que está ali preservada e que a quadrilha é uma das formas de que ela se extravasa na zona urbana, como você disse, na Currutela, no bairro, na igreja. É isso, quer dizer, o goiano se identifica muito com isso também, se parece muito com ele. Sim, o goiano identifica muito, por quê? Porque está muito próximo à raiz sertaneja. Algumas pessoas dizem que Goiás é um estado sertanejo ou que Goiás é um estado ruralista, enquanto, na verdade, o nosso estado é agricultor, né? A produção agrícola goiana, a produção agricultora de grãos, nos remete a isso. As raízes, elas são muito mais fortes no estado agricultor, porque remete ao sertão. Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Remete ao sertão, remete ao homem do campo e à origem desse sertanejo. E aí, no sertão, preserva-se muito mais o costume, né, do folclore em geral. E não é só a quadrilha, como eu já dei o exemplo agora há pouco, da questão das folias de reis, das catiras, dos violeiros e das quadrilhas também. Isso no campo é uma raiz muito mais forte. Então, um braço forte. A quadrilha é um braço forte da cultura popular, não é mesmo, Alex? Sim, e nós identificamos diretamente com isso, né? O goiano se identifica com essa raiz, com essa origem e acaba se fazendo mais forte essas tradições aqui na nossa cidade. Mesmo hoje Goiânia sendo uma metrópole, falando exclusivamente da capital, do tamanho que é, mas a maioria dos nossos grupos estão enraizados aqui na capital. Agora, Alex, por que você acha que as festas juninas encontraram um solo tão fértil no Nordeste? Né? Lá em Caruaru, Campina Grande? Então, a quadrilha junina, no berço brasileiro, quando ela é trazida pela corte, ela é trazida diretamente para o Rio de Janeiro, né? Mas a raiz nossa forte de quadrilha hoje, ela está no Nordeste. Então, assim, o nordestino, ele é peculiar. Por exemplo, se você pega a quadrilha goiana,
poucos grupos nossos trazem temas da raiz goiana. O nordestino não. Ele fala da seca, ele fala da saga da mulher nordestina, da mulher lavadeira, que vai para o riacho, que carrega a lata d'água na cabeça, que ainda bate roupa em giral ou em pedra. Ele fala dessa saga de Lampião, né? Do vaqueiro. Então, a quadrilha nordestina, ela traz enraizada em si a raiz do seu estado. Se você pega a quadrilha sergipana, ela fala diretamente de Lampião, né? E do chachado. É um quesito em Sergipe, no estado de Sergipe, a quadrilha tem que chachar. A quadrilha que não dança o chachado, ela é desclassificada. E a nossa? Quais são os temas mais abordados? É uma miscigenação? Como é isso? Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, que só depois do comercial vocês vão ter essa resposta. A gente vai para um rápido intervalo, já já.